A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo e irei comentar a lição 11, 10 de dezembro de 2023. Missões e a igreja perseguida. Texto áureo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Verdade e prática: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 13 e o versículo 14. E Atos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos. O Senhor é o dono da obra missionária. Por isso, guarda todos os missionários que vêm sofrendo, meu Deus, perseguições diárias, meu Deus, seja, meu Deus, aqui no Brasil, seja em outro país, seja em outro continente. Deus, guarda todos, dá força, renova, vigor a cada momento esses servos, Senhor, que estão à disposição do Teu reino. Abençoa, meu Deus, dá força, abre o nosso entendimento para poder compreender, orar, investir, meu Deus, nesse trabalho missionário, Pai, em nome de Jesus, e guarda todos os missionários em nome de Jesus. Tópico 1. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Parágrafo 1. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Parágrafo 2. A igreja foi dispersada. Parágrafo 3. A perseguição cristã é uma realidade. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Bem verdade. Só que nessa aula, nós iremos saber realmente, de fato, nesse tópico 1, quem foram os perseguidores dessa igreja de Cristo. Em Atos capítulo 6, os apóstolos, eles separam 7 varões, 7 diáconos, para trabalhar na distribuição das cestas básicas, onde realmente estava tendo uma demanda gigantesca e precisou realmente levantar pessoas de boa reputação para ali cuidar desse trabalho tão importante que era a obra social também da igreja primitiva. Porém, Estevão era cheio do Espírito Santo. E ele não ficou somente como diácono, ele saiu também para evangelizar, um evangelista. E quando ele, cheio do Espírito Santo, fazendo prodígios e maravilhas, o sistema religioso não era um mundão, era o sistema religioso que foi contra Estevão e que acusou Estevão e que subornou testemunha para até chegar ao ponto de tirar a vida de Estevão, de tornar Estevão o primeiro mártir da igreja primitiva, apedrejando aquele homem e realmente levando o nosso irmão Estevão à morte. Porém, quem estava por trás daquela perseguição era os sumos sacerdotes, era o fariseu chamado Paulo, é o sistema religioso, era os saduceus, pessoas que estavam envolvidas na obra, mas eles estavam perseguindo aquele que estava fazendo a obra de Deus. Porém, Estevão era cheio do Espírito Santo. E o sistema religioso não era cheio do Espírito Santo. E com isso ficaram com inveja de Estevão ao ponto de realmente apedrejá-lo. Porém, Estevão, quando estava perto de morrer, ele olhou para aqueles homens e orou e disse: Deus, não impuntes esse pecado sobre este homem. Em Atos capítulo 8, versículo 1, está escrito: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O Paulo, ele estava aqui perseguindo bravamente
a igreja de Cristo. Mas não foi por conta da perseguição que a igreja parou. A igreja, quanto mais é perseguida, mais ela vai triunfar. Porque o próprio Jesus nos dá essa certeza que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Que possamos ver o exemplo da igreja primitiva de não parar diante das perseguições e hoje, como cristão, nos dias atuais, possamos estar realmente avançando e marchando, porque a obra do Senhor conta comigo e contigo. Quantos estão sendo paralisados, enterrando o talento por conta de muitas perseguições? Eu, como pastor missionário, tive algumas experiências aqui no campo, porque líderes, pastor também, que tem título de missionário, muitas vezes quiseram me paralisar, me perseguir para eu parar. Mas quem tem chamada de Deus não para. Quem tem convicção no ministério não para. Quem tem a chamada de Deus não para, mesmo em meio à perseguição. Observe que aqui era um fariseu, um doutor da lei, Saulo, perseguindo o jovem Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. E se você é cheio do Espírito Santo, como a gente leu, aqueles todos que querem viver piamente, servindo a Deus piamente, todos vão ser perseguidos. Você está preparado para ser perseguido? Será que vier uma perseguição, não somente do mundo, porque o mundo está aí, cheio de perseguições. Aí a gente, às vezes, analisa só uma perseguição lá fora, mas existe já perseguição nos dias atuais, na faculdade, no colégio, no trabalho, em casa, muitas vezes, parentes. Mas nós não podemos ceder, não podemos desistir do chamado por conta de perseguições, porque Deus conta comigo, Deus conta com você. A perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferença, etnias, políticas e religiosas. Na lição anterior, falamos sobre a janela 10x40, onde países que têm um sistema comunista, como a China, como a Coreia do Norte, o país mais fechado para o Evangelho de Jesus Cristo, chamada Cortina de Ferro, muitos são realmente assediados, torturados, porque quando você vê o sistema religioso corrompido, onde você está vendo, onde Deus está lhe mostrando, e que você abre a boca e começa a falar alguma coisa, ou questionar alguma coisa, aí vai vir perseguição, vai vir realmente tortura, assédio, para você calar a boca. Mas se você tem chamada de Deus, você não se corrompe, você não se dobra no sistema. Até porque, queridos, se você se dobra diante de um sistema corrupto, para o céu você não vai. Para o céu eu não vou se eu me dobrar a um sistema corrupto. Que nós possamos ser como Estevão. Mesmo que vierem apedrejar, nos matar, mas que nós possamos ser fiel a Deus e não a um sistema político, a um sistema corrupto, a um sistema religioso corrupto, de forma alguma. Seja fiel a Deus. Aquele que quiser viver piamente padecerá perseguições. Tópico 2. A perseguição cristã na atualidade. Parágrafo 1. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Parágrafo 2. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares,
O exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte no contexto de vidas de muitos cristãos e missionários. Por isso deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país, Brasil, e ao mesmo tempo estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um viés de neutralidade religiosa. É importante deixar claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 1988. Estamos, infelizmente, sendo regido o líder maior, o presidente, com a visão socialista, a visão comunista, como na China, onde existe um ditador que manda e desmanda e oprime um povo, como a China, como a Coreia do Norte. E infelizmente nós temos de estar orando e pedindo misericórdia e jejuando e se consagrando para que esta nação não se torne uma China, uma Coreia do Norte. Porque no sistema comunista, de forma alguma, nós iremos ter liberdade para adorar o nosso Deus em cultos, fazer orações, evangelizar. Iremos ser perseguidos caso isso aconteça. Mas eu creio em um Deus todo-poderoso, como diz lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Eu sei que Deus vai arrancar todo esse sistema comunista no nosso Brasil e o nome de Jesus vai ser glorificado. Continue orando e intercedendo, porque o Brasil precisa de intercessores de verdade para esse mal não chegar à nossa nação brasileira. Em Mateus capítulo 5, versículo 11 ao versículo 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, todas as vezes que você estiver anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e acontecer perseguições, injúria, dentro de sua casa, na família, na igreja, aonde estiver, no seu trabalho, na faculdade, se alegre, porque existe um galardão te esperando. Por quê? Porque você vai ser fiel a Deus e não a homens, e não a sistema. Por isso, se alegre todas as vezes que porventura acontecer uma perseguição. Continue firme e forte, porque o próprio Jesus está dizendo: se alegre, porque você está sendo fiel a mim. Por minha causa você está sofrendo, mas é isso que Deus quer. Mesmo que viermos sofrer como Estevão, permanecermos fiel ao Deus Todo-Poderoso. Tópico 3, como ajudar a igreja perseguida. Parágrafo 1, conhecer a gravidade da situação. Parágrafo 2, ore pela igreja perseguida. E parágrafo 3, se envolva com a causa da igreja perseguida. Conhecer a gravidade da situação, que é a obra missionária. De forma bem resumida, pude falar um pouco dessa perseguição. Ao longo desse trimestre, sobre a igreja primitiva, sobre a missão de ir até os confins da terra, e podemos realmente, através desse trimestre, aprender muitas coisas para poder conhecer a gravidade e assim, depois, conhecendo a gravidade do que é sair da sua zona de conforto para pregar o Evangelho, você começa agora a orar, interceder por esses missionários.
Não esqueça de orar pelo pastor Rangel e família, porque sou carente das vossas orações. Não esqueça de orar, porque a oração é a chave da vitória. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. E eu conto com a tua oração para a minha vida. E com certeza, não duvide. Eu sempre estou orando por todos aqueles que ouvem, que assistem, que compartilham esse conteúdo. Porque eu estou fazendo também a obra de Deus. Eu estou usando um meio de comunicação para expandir o Evangelho. Esse estudo já chegou até mesmo lá nos Estados Unidos. Verdade. Na Europa também chegou. Então, Deus ele quer usar cada um de nós, quer seja nos meios de comunicação, nas redes sociais, como pessoalmente, porque Ele quer realmente que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser anunciado a todo momento. Porque Jesus vai voltar. E Ele só volta quando todos ouvirem o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Sendo assim, você vai estar se envolvendo. Você conhece a gravidade, você ora e começa a se envolver na oração, na intercessão. Como eu falei no vídeo anterior, pegue um contato de um missionário, adote ele em oração. Se você puder contribuir, contribua, ajudando da forma que você pode, seja financeiramente, seja a nível de oração, seja a questão de uma mensagem avivada, uma mensagem de esperança para esse missionário, para a família desse missionário. Então, você conhecendo, você vai orar e você vai se envolver no quê? Na obra missionária. Na obra missionária, porque o próprio Deus enviou Jesus Cristo como seu único filho para ser o primeiro missionário no Novo Testamento. Por isso, Deus conta contigo. Conclusão, infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com o fundamento da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos, que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Que Deus nos ajude a orar também por aqueles que nos perseguem, porque o próprio Jesus também falou isso. Ore pelos aqueles que te perseguem, porque Jesus também na cruz, diante dos seus perseguidores, o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Tem muitas pessoas cegas no sistema e que querem perseguir, mas que nós possamos orar. Porque assim como depois da oração de Estevão, Saulo se tornou um apóstolo escolhido pelo próprio Jesus Cristo, um vaso escolhido, assim Deus pode fazer com todos os perseguidores da igreja se tornarem servos de Deus, porque eu creio em nome de Jesus. Que Deus liberte a China, que Deus liberte a Coreia do Norte, que Deus liberte Luiz Inácio Lula da Silva, Dino, Alexandre de Moraes e tantos outros desse sistema político. Que Deus liberte também muitos presidentes de convenções também que está perseguindo outros, porque a Igreja Católica e muitas igrejas também perseguem, porque a Igreja Católica é exclusivista, ela acha que só ela é a igreja certa, a igreja santa, quando na verdade não é, é uma seita. Adventista, Testemunho de Jeová, Mormons, são igrejas e seitas que têm um sistema também ditatorial, opressor, perseguidor, onde eles acreditam somente que eles serão salvos. Mas que Deus tenha misericórdia
de todas essas seitas também, em nome de Jesus. E que Deus nos ajude a estar firme e forte, mesmo em meio às perseguições. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe você e o teu chamado, e que você possa obedecer o ID de Jesus. Amém? Continue orando pelo nosso Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Esse sistema opressor, perseguidor, que na atualidade está no nosso Brasil, o Senhor vai desfazer em nome de Jesus. Ore por Israel, ore pela Palestina, ore pelo Hamas, ore por todos os países que perseguem os cristãos. Amém? Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Jesus vai voltar e conta comigo e contigo para expandir o Evangelho. Abraço do seu pastor Rangel Bispo. Fica com Deus. Se inscreva, comente e nos ajude a divulgar a cada momento esse canal.